E hoje nós estamos com Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica. Adolfo, obrigado por aceitar esse convite. Eu lembro quando a gente se conheceu até numa conversa que estava eu, você, o Flávio Rocha, e a gente estava falando sobre burocracia, sobre questão tributária, questões importantes ter um ambiente econômico aqui no Brasil tão assim, que a gente persegue tanto. Mas hoje, com essa tua função, eu queria primeiro que você desse até para ser didático para aqueles que estão nos escutando aqui, toda a abrangência dessa Secretaria de Política Econômica e o que vocês têm feito. Passo a bola para você, Adolfo. Boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, deputado. Obrigado. Tremenda honra de poder conversar um pouco. E, assim, o senhor me conheceu naquele encontro. Eu já te conheci há muito tempo atrás. Eu conheci com aquele vídeo que o senhor falava, olha, eu tenho um caminhão, ele vai passar dessa cidade até ali, ele tem que trocar a placa aqui, tem que trocar não sei o que ali. Aí o senhor mostrava. Não sei se você vai lembrar desse vídeo. Como é difícil empreender no Brasil. Era o título do... Até hoje, se você botar entenda como é difícil empreender no Brasil, eu sou o primeiro no Google. Eu lembro desse vídeo. E aí eu convidei para o meu canal, na época eu tinha o YouTube, entrevistei o senhor lá também. Foi super bacana. Mas, assim, sendo aqui direto, a Secretaria de Política Econômica ela é uma parte integrante da Secretaria de Fazenda e é uma área nobre por excelência na formulação da política econômica do governo. Como é que isso é feito? Por óbvio, o ministro Paulo Guedes traça as grandes linhas e a Secretaria de Política Econômica começa a verificar maneiras de operacionalizar, de colocar em prática todo o nosso discurso liberal, de mais mercado, mais Brasil, e mostrando o que é que pode ser feito e onde as coisas precisam ser melhoradas. A nossa secretaria ela tem 5 grandes áreas. Ela tem a subsecretaria de política agrícola, por exemplo. Então, parte importante do plano safra é feito aqui na Secretaria de Política Econômica. A subsecretaria de política agrícola ela é muito forte, porque, primeiro, ela participa da elaboração do plano safra, é uma parte importante, e segundo, porque ela escreve votos para o Conselho Monetário Nacional no que se refere ao agro brasileiro. Além da Secretaria Agrícola, nós temos a Subsecretaria de Direito Econômico. Isso é uma inovação que eu trouxe para cá, que é o seguinte, eu procuro, a própria secretaria nossa procura escrever as normas legais para que quando elas saiam daqui e vão para a Procuradoria-Geral, elas já saiam num linguajar mais parecido. Aí a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, checa toda a legislação antes de dar o ok. Mas o fato de você juntar direito e economia dá muito agilidade, né? Então facilita muito a comunicação das ideias econômicas com o texto jurídico que efetivamente tem que ser escrito. Então é muito importante para nós essa secretaria. Eu sofro aí, viu, Adolfo? Porque eu sou engenheiro, administrador e tal. A gente quer fazer, mas não sabe exatamente como fazer dentro do meio jurídico. Então, entendo bem o que você está falando, viu? A gente acha que é muito simples, não é. Então, você pegar um pensamento econômico, um pensamento de engenharia e traduzir isso dentro do mundo jurídico é relativamente complicado. Então, essa secretaria, ela, em última instância, é quem elabora os textos legais das ideias econômicas que nós operacionalizamos. Então, ela se provou, ao longo desse ano e meio que eu estou aqui, muito eficiente e deu muita velocidade para os nossos trabalhos e qualidade, né? A outra que nós temos é a Subsecretaria de Política Microeconômica e Financiamento da Infraestrutura. Essa é uma outra secretaria também muito forte aqui dentro. Por quê? Primeiro, porque ela cuida do financiamento da infraestrutura. Então, mercado de capitais, mercado de ações, garantias, tudo isso é analisado. Essa secretaria analisa seguros, mercado de crédito, previdência complementar. Então, a secretaria que tem muitas prerrogativas e que também escreve votos para o Conselho Monetário Nacional. Então, ela foi muito ativa nesse último mês
porque parte expressiva da liberação de compulsório, tentando levar crédito para o mercado, foram votos do Conselho Monetário Nacional, onde a Secretaria de Microeconomia atuou bastante em conjunto com o Banco Central. Depois disso, nós temos a Secretaria de Política Fiscal, que é quem faz uma série de estimativas de custos fiscais das medidas que nós temos. Então, é bom lembrar que as estimativas oficiais de custos não são feitas pela nossa secretaria. A nossa secretaria, ela estima o custo econômico, né? Não é bem o custo contábil. Então, quando você vê na mídia, o custo é tanto, as pessoas geralmente estão se referindo ao custo contábil. O custo econômico, como o deputado bem sabe, engloba uma série muito maior de coisas, né? Então, tem a responsabilidade de verificar, olha, você está fazendo tal coisa, mas isso tem impactos nos negócios muito mais sérios. Então, essa secretaria ela é muito ativa nessa área e, claro, acompanhando também as contas fiscais brasileiras. E, por último, é a Secretaria de Política Macroeconômica, que é a secretaria, por exemplo, que tem a prerrogativa legal de estimar, de projetar o crescimento econômico brasileiro. Então, toda vez que você vê, o governo estima que o crescimento é tanto, é a Secretaria de Política Macro que faz isso, e é uma prerrogativa legal importante, porque é com essa prerrogativa que todo o processo orçamentário brasileiro é balizado. Além disso, essa secretaria também faz uma série grande de estudos auxiliando políticas do governo, verificando impactos macroeconômicos das grandes reformas que o nosso país precisa. Por exemplo, tanto a subsecretaria de macro como a de fiscal elaboram contas mostrando a importância de uma pauta que o deputado defende há muito tempo, a reforma tributária. Inclusive, eu recebi esse boletim macrofiscal que você mandou aqui, né, da Secretaria da Política Econômica, e estava destrinchando ele. E esse que você me mandou, esse último aqui, que é de maio de 2020, assim, eu agradeço porque vocês sejam tão como é que eu vou dizer, tão fiéis à realidade. Quer dizer, não existe conversa fiada aqui, tá certo? Inclusive fazendo projeções duras, difíceis, que nós não gostaríamos de estar vendo aqui, como crescimento de vários setores, inclusive está vendo industrial, da indústria têxtil, que está apanhando feio já está dando resultados muito feios. Eu tenho muito contato com o pessoal da ABIT, falando nesse sentido. Então, eu estava levantando uma série de itens que você estava colocando aqui, na questão, inclusive, de inflação, na questão do dólar, né? E eu, só para dar uma pincelada, ou você ainda tem mais alguma coisa nessa linha aí, doutor? Até agradeço, né, o boletim macro fiscal. É uma iniciativa nossa. A gente começou nesse governo. Por quê? Porque, deputado, a melhor maneira de uma secretaria ajudar um país é a transparência, a honestidade, o diálogo honesto. Então, nós temos que sair daquele passado que algumas pessoas... o crescimento vai ser tanto. Não era. Então, aqui existe uma preocupação muito clara em deixar muito explícito para a sociedade brasileira os custos das nossas decisões e os benefícios delas. E o boletim ele procura refletir muito isso. Eu tenho uma análise, né? Você sabe, Adolfo, que eu tenho uma indústria, né? Apesar de estar deputado federal, aquele caminhão é parte do meu caminhão, da minha indústria lá. Então, o que eu falo que eu tenho o dedo, a temperatura lá na economia, e uma expressão americana que o pessoal fala muito, skin in the game, tá certo? Estou com a pele lá no jogo. E uma das questões hoje é o dólar, né? E o dólar, eu agradeço a política econômica que vocês estão deixando desse dólar que não é com aqueles controles anteriores que havia, artificiais, que acabam destruindo todas as reservas brasileiras, ou usando a Petrobras. Lembra quando usavam a Petrobras para segurar todos os preços, para tentar segurar artificialmente uma inflação, uma coisa? Mas o dólar subindo e com a economia nesse momento, o que acaba acontecendo com as empresas é uma coisa só, né? A gente sabe disso, que as margens de lucro vão achatando, porque você tem aumento de custo,
Por que tem aumento de custo? Porque commodity é commodity, meu amigo, é dólar, tá certo? Então, assim, o quilo de titânio, o quilo de resina epóxi, de endurecedor, que são as minhas matérias-primas, são cotadas em dólar, dólar do dia Petax o dia anterior, é o que você vai pagar e pronto, acabou. Mas eu, quando vou vender no mercado brasileiro, eu estou vendendo em reais. E esse hedge, essa diferença cambial aí, eu não consigo. Até pelo tamanho da empresa e mesmo porque hoje o risco é muito grande, você não consegue fazer. Então, as margens apertadíssimas, apertadíssimas, né? Isso, vamos falar de margem, não estou nem falando de giro. Porque do giro também, muita empresa, o giro caiu, e pesadamente. Algumas, né, mais, outras menos. Algumas indústrias, como a indústria toda do agroindústria, e a própria indústria farmacêutica e de produtos de limpeza e tudo mais, são indústrias que estão mantendo. Até na área de serviço, a gente tem algumas indústrias, não vou chamar de indústria, mas prestadores de serviço, como a turma de comunicação, de dados, tal, né, tá todo mundo mais no celular e mais na internet, mais no YouTube do que antes até, né? Ainda mais o Zoom, agora que estamos, assim, a coisa está multiplicando, né? Esse Zoom aqui, inclusive, tem que agradecer o cara. Aliás, o cara tá valendo um monte, né? Eu vi o valor da empresa dele aí, tá valendo que muita montadora, viu? Ah, sim. Por incrível que pareça. Bom, mas a gente sabe que essas margens vão sendo apertadas, e margens apertadas, ou mesmo um giro muito baixo, acaba consumindo o capital de giro das empresas, né? E a gente sabe que sem capital de giro, uma vez o Guedes falou isso, eu gostei muito. O Guedes é uma figura que eles sempre fazem essas figuras de imagem, assim, capital de giro é querer, tem que dar uma chupeta lá no carro para dar bateria, dar uma partida lá e tal, né? Tem que dar uma partida lá. Eu desconfio, vou falar até brincadeira aqui, eu desconfio que o Paulo Guedes não nasceu rico, não. Eu acho que ele ralou muito e deve ter muito carro sem bateria que ele teve que chamar os amigos para dar um tranco para poder ir embora. Acho que ele tinha aqueles toca-fita de gaveta, sabe? Aquelas coisas que a gente tinha na época lá. Então, ele falou dessa questão do capital de giro. Mas ele tinha falado isso antes da pandemia. E eu lembro bem disso. Vou liberar uma parcela do fundo de garantia, vou liberar o PASEP, ou seja, vou dar liquidez na hora certa. E ele é esperto, porque ele fala assim, eu vou dar agora, porque não adianta dar dinheiro antes, porque senão os caras não vão nem gastar, vai endividar, a economia não vai funcionar. Ele é meio estrategista. Eu tenho certeza que ele tinha carro sem bateria quando era criança. Então, eu fico feliz que o senhor citou essas duas medidas, porque essas duas medidas foram desenhadas muito em parte aqui na Secretaria de Política Econômica. Então, beleza, Adolfo. E agradeço a ajuda que o senhor nos deu no Congresso, né, para aprovar. Muito obrigado mesmo. Só que agora a bateria arriou de novo e precisa botar ainda gasolina lá no tanque dos automóveis, né? Fazendo essa coisa meio assim, dando risada, mas a gente sabe que a coisa tá dura para muita gente. Nessa linha, Adolfo, eu vejo que vocês já estão prevendo algumas liquidez, né? Até esse Coronavac, R$600, querendo ou não, isso é liquidez que está sendo colocado no mercado. Mas a gente não sabe, aí muito bem falado no teu boletim macroeconômico, a gente não sabe quando que para essa pandemia, quando que para o isolamento. Quer dizer, até onde isso está esticando? Nós estamos esticando um elástico, né, Adolfo? Faz um comentário nessa linha aí. Essa é uma preocupação nossa, né, de todo o Brasil, porque essa pandemia é algo único, você não sabe a duração dela. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um conjunto amplo de medidas que conseguem manter a estrutura produtiva da economia funcionando até 4 meses. Então, qual que é a prioridade número 1 de política econômica hoje? Salvar vidas. Depois disso, salvar empregos e empresas. Então, a experiência que nós tivemos, a pequena experiência que nós tivemos, nos parece indicar que essa pandemia ela passa em 3 meses. Então, as medidas que nós desenhamos foram desenhadas para 3 meses. E, sendo assim, muito transparente, como é sempre bom ser, muito honesto, nós podemos dividir as nossas medidas em 5 áreas. Política, primeiro, dinheiro para a saúde. Salvar vidas é prioridade. O dinheiro chegou.
O dinheiro saiu do Ministério da Economia, ele foi já para o Ministério da Saúde. Então, dinheiro para a saúde não falta. Segundo, salvar empregos e empresas. São as medidas trabalhistas nossas. As medidas trabalhistas, eu fico feliz porque eu também, junto com a turma do Bianco, da Secretaria de Transferência, nós trabalhamos com eles. Antecipar feriados, antecipar férias, você poder permitir a redução de jornada com redução de salário, com a ajuda do Tesouro Nacional. Essas medidas já salvaram mais de 7 milhões de empregos. Então, elas tiveram muito sucesso. Dinheiro para estados e municípios, está finalizando agora. Daqui a pouquinho já está chegando, mas já resolvemos isso. Então, a maneira que nós fomos evoluindo, nós conseguimos fazer o dinheiro chegar. Outra medida, transferência de recursos para o pessoal necessitado. O Corona Voucher é o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Cada um mês desse programa custa mais que um ano do Bolsa Família. Então, nessas 4 vertentes, dinheiro para a saúde, preservar empregos, dinheiro para estados, dinheiro para a população carente. Nessas 4 vertentes, o nosso programa funcionou maravilhosamente bem. Na 5ª vertente, era irrigar o mercado de crédito. Por quê? Porque você sabe que crises desse tipo demandam muito crédito. Você tem experiência. E nós desenhamos um conjunto robusto de medidas para irrigar o mercado com crédito. De acordo com estimativas do Banco Central do Brasil, as medidas tomadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, da qual a SPE faz parte, a Secretaria de Fazenda, o Ministério da Economia fazem parte, você liberou potencialmente mais de R$1 trilhão na economia. Aí você fala, mas cadê esse trilhão? Aí é que está. O crédito no Brasil aumentou muito. Quando você vai nos bancos e olha a evolução do crédito, sendo bem transparente, deu um salto. Ou seja, a medida deu certo. Você olha o crédito para a empresa, subiu muito. Você pode pegar os dados, vai confirmar o que eu estou falando. Aí você fala, mas tem algo errado, porque as empresas estão reclamando. Como é que o crédito aumentou? É por isso que foi difícil. O que aumentou, e aí nós fomos olhar, foi o seguinte, várias empresas já tinham crédito pré-aprovado em bancos. Então, quando nós liberamos aquele montante de crédito, as empresas, prevendo um período difícil à frente, foram lá e puxaram todo o crédito pré-aprovado, mesmo aquelas que não precisam. Porque, como o senhor falou, essa crise ela gerou muita insegurança nas empresas. Então, aquelas empresas grandes foram lá e puxaram o que tinham, o que dava, elas puxaram. E aí os bancos também, temos que entender, a gente também não pode culpar o banco. Aqui a discussão tem que ser honesta, ela tem que ser transparente. Não adianta culpar banco. Os bancos emprestaram realmente, e emprestaram muito. O que acontece é o seguinte, quem é que vai emprestar dinheiro para pequena empresa, para microempresa, quando o grosso da economia brasileira está parado? Então, a chance dessas empresas quebrarem é alta, então o banco também fica com o pé atrás. Então, e foi aí que nós desenhamos as medidas de crédito. Desculpa. Não. Só assim, concordo em gênero, número e grau, só que aí o que acontece? Uma frase que a gente sempre fala e é verdadeira. Banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? Então, uma grande empresa... Não, mas ele empresta prata para quem tem ouro. Né? Tem outra expressão que diz a mesma coisa. Então, o que acontece? É exatamente isso. As grandes empresas tinham aquele crédito ofertado. É óbvio que o diretor financeiro de qualidade fala, meu amigo, eu prefiro pegar esse dinheiro que está a esse custo agora e está no meu caixa, dando liquidez e tranquilidade, do que ficar deixando lá e daqui a pouco, quando eu precisar, já a minha situação não é tão bonita e o meu crédito já é outro, o custo do meu dinheiro é outro. Então, não há diretor financeiro responsável que não prefira gastar um pouco com o dinheiro que ele teve que pegar
mesmo que ele não precise, o que é. Mas quando a gente fala em médias e pequenas empresas, essas linhas não existem, porque ninguém fica dando linha de crédito para pequena empresa. Ou se dá, é muito pequeno. E são esses que estão reclamando muito. Não são só os pequenos, não, viu? São os médios também, viu, Adolfo? Estão reclamando muito. E eu também entendo o lado do banco. O banco, meu amigo, tem risco. O negócio dele é emprestar dinheiro, mas é receber de volta. Se ele vai emprestar para alguém e não receber de volta, é como você, na tua empresa, vai vender alguma coisa para um cara que está com a capivara, vamos dizer, na expressão bem chula, capivara suja. Ninguém fala, meu amigo. Você, do jeito que está, só pagando à vista. Aí, Adolfo, tem uma matéria até que rolou lá dentro da Câmara. Nossa, eu apanhei sozinho com a turma do Partido Novo. Apanhamos sozinho, que era a coisa de não impedir essa coisa de não poder negativar ninguém no pequeno crédito, aquela coisa. Ou seja, eles desmontaram a questão da confiabilidade dos sistemas de crédito, do birô de crédito, que era o Serasa, o que é, ou seja, o SBPC e tudo mais. Por quê? Porque no mercado menor, de média e pequena empresa, quem dá crédito mesmo, tudo bem, tem um custinho um pouco maior, mas dá crédito e corre mais risco, são as factories, não é banco. Banco, para dar empréstimo, amigo, você precisa dar muita garantia. Sabe? Pode até ser um pouco mais barato o custo, mas assim, o nível de garantia é muito alto. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo, vocês estão estragando a relação de confiança, vocês vão gerar problemas. Teve uma coisa boa no começo do ano passado, que foi o cadastro positivo, né? Uma luta muito grande do Roberto Campos Neto para poder aprovar isso, para poder não só ficar apontando o que o cara deve, mas apontar o quanto ele é. Estava nessa também. Vamos lembrar da gente aí. Então, obrigado. Não, cara, é que, de novo, eu não consigo chegar a toda de equipe. Não, mas é que você devia estar lá, então, porque quem estava lá era o Roberto, estava lá e ele e o Maurício, aquele Maurício, sim, deixa um grande abraço. O careca maravilhoso lá, tá certo? Mas, fechando isso, o que acontece? A reclamação hoje das empresas é aquela medida provisória 944, que era para poder financiar a folha de pagamento direto. Pô, a ideia é nota 10, mas o problema ferrou. E aí eu não estou defendendo ninguém, não, mas deu aquela brecada naqueles 15% que os bancos iam ter que assumir de risco, porque a medida provisória previa 85% do Tesouro Nacional. Estou certo ou estou errado? Está correto, está correto. Então, não, completa, por favor. Olha só. Quando a gente começou, quando começou a piorar a crise, nós começamos a tomar várias medidas no Conselho Monetário Nacional, com uma ajuda enorme do Banco Central. O Banco Central está fazendo um trabalho espetacular para liberar o crédito, para soltar e irrigar o mercado de crédito. E aconteceu isso que o senhor falou. As grandes empresas puxaram o crédito. Quando nós começamos a ver isso, nós fomos atrás de tirar as amarras que tem na legislação brasileira. E aí, eu acho que o senhor foi muito feliz, deputado, que é o seguinte, nós temos que entender a causa, não é a consequência. Quando a pessoa vai lá, o banco não está emprestando. Peraí, vamos olhar a causa, o que está gerando? Por exemplo, essa é uma medida que eu fico orgulhoso, porque também foi feita aqui na Secretaria de Política Econômica, é a MP da simplificação do crédito. Uma pessoa física, se ela fosse na Caixa Econômica Federal pegar um empréstimo e ela não tivesse votado na eleição passada, ela não podia pegar o empréstimo. Nem me fala isso. Se um banco, se uma empresa... Desculpe, nem CPF ele teria. Nem CPF ativo teria, né? Que é o que nós estamos falando aí. Se uma empresa fosse na Caixa Econômica Federal pegar um empréstimo e por acaso ela não está ok com a declaração da RAIS, não pegava o dinheiro. Veja, isso não tem nada a ver com análise de crédito. Isso são coisas burocráticas que você colocou para obrigar empresas a preencherem a RAIS, para ter um custo para quem não vota. Coisas legítimas, mas que no momento de pandemia não fazem sentido. Então nós fomos lá, pegamos a legislação e
tiramos, durante o período da pandemia, todas essas exigências. E tiramos mais uma também. Nós acabamos com a exigência de CND, que é a certidão negativa de débito. Muito boa. Aí o que acontece? É o contrário, é bem como o senhor falou. Não é ir reclamar do birô de crédito. Você tira da legislação a exigência da CND. Se o banco público acha que teu crédito está bom, foi só uma questão localizada, ele vai emprestar. Antes, nem isso ele podia fazer, porque tinha essa exigência. Então, nós avançamos. Agora, tudo isso para chegar no FOPAS, que é o que o senhor está falando, que a ideia é boa. Só que, na medida provisória da facilitação do crédito, tinha uma trava que a gente não conseguiu tirar. Que a trava é o seguinte: várias empresas atrasaram o pagamento ao INSS durante essa crise. E essa é uma coisa constitucional. Então, tá. Entendi. O que acontece? A empresa, ela estava certinha, ela ia no banco pegar o dinheiro para a folha de pagamento, não conseguia. E por que ela não conseguia? Você não pagou o INSS. Mas nós tentamos mexer nisso na MP da facilitação do crédito. Só que isso é uma parte constitucional. Então, nós só conseguimos tirar esse requisito agora, na aprovação da PEC de guerra. Então, é um requisito a menos e eu espero que ajude a destravar um pouco o foco. Aliás, eu até ia falar, acabei não falando para poder passar a reforma da Previdência, mas o PT mesmo não podia votar a matéria porque está devendo, acho que 12 milhões para o INSS, tinha conflito de interesse nessa questão da Previdência. Quer dizer, quem deve não pode estar votando uma matéria que é justamente essa. Mas eu achei melhor passar a reforma da Previdência sem tanto caos lá, porque a coisa era arrumar a encrenca lá. Agora, Saxida, eu falei no dia zero, a hora que começou a dar confusão lá de pandemia e tal, estavam até votando na Comissão Mista do Orçamento, aquela questão das emendas do relator, tal, aquela coisa da comissão que o governo queria 30 bi, outro queria 30 bi, estava uma confusão, 15 bi para cada um. Eu falei, vocês estão contando com dinheiro que não vai vir. Vocês não estão entendendo o que é essa pandemia, vocês não estão entendendo de economia, vocês não estão percebendo que a arrecadação vai cair muito. E eu, como empresário, Adolfo, eu enxergo a cadeia, né? Então, assim, nós temos a obrigação de pagar tributos e em dia. Isso eu acho que muitos dos liberais vão falar que eu sou, como que chama? Que eu estou traindo a causa, porque eles falam que imposto é roubo. Eu até acho o seguinte, tá certo? Não vou ficar discutindo isso agora, porque a gente tem um Estado que está girando, a gente, lógico, vai lutar para um Estado mais eficiente, menos gordo, que custe menos, reforma administrativa, tributária, tudo isso a gente vai lutar, mas nós somos realistas, tá certo? Ninguém aqui acha que simplesmente não paga mais imposto no dia seguinte e as coisas vão se resolver. Não vão. O governo vai ter que pagar, até por obrigação de várias despesas discricionárias, aí não tem jeito, vai ter obrigatórias, aliás, né? Não tem como fugir disso. Mas, na minha visão, as micro e pequenas empresas, e até o governo foi sensível nisso, principalmente o governo federal foi sensível nisso, vamos ser bem justos. Imediatamente eles diferiram, e diferiram olha, você pode pagar depois, né? Só para as pessoas entenderem bem esse verbo aí, do Simples Nacional, ou seja, empresas até 4.800 poderiam pagar a parcela federal, né? Estou certo ou estou errado? Está correto. Então, vocês podem pagar depois. Por quê? Para aliviar o caixa. Quer dizer, para o cara, ele tem 3 grandes contas na frente dele: fornecedores, funcionários e impostos. E fornecedores vão também entrar aluguel, tal, prestador de serviço, lá. Ele tem que decidir. E nessa hora, o governo federal teve a sensibilidade de falar: não, nós vamos dar 3 meses de alívio para vocês. Mas quando vai para as médias empresas, que já estão no lucro presumido, não rolou isso. E as empresas estão tendo que pagar o tributo. E mesmo que elas paguem o tributo, quer dizer, sai do caixa delas. Já está tendo um caixa que está esvaziando, tá certo? E esse dinheiro está prometido retornar via mercado financeiro, via sistema financeiro. Mas o sistema financeiro, quando chega no gerente do banco, ele fala: meu amigo, eu não sei nem se você vai abrir teu negócio de volta. Você tem aí uma agência de turismo, eu não sei se você vai abrir. Você tem aí um restaurante bom, eu não sei se você vai abrir. E aí que a turma está reclamando demais, que eles estão pagando tributo e o negócio não volta, não ajuda. E eles vão precisar a chupetinha para poder retomar o negócio dele. Restaurantes, a turma aí.
Então, Adolfo, eu não sei, estou só colocando aqui como é que a gente tem que imaginar isso numa outra medida provisória, alguma forma de dar esse dinheiro. Quero dizer bem claro, Adolfo, eu acho que você concorda comigo, nem todas as empresas vão ficar de pé. Isso é uma tempestade que está passando mesmo no nosso país. Árvores vão cair, galhos vão cair, né? A gente sabe disso, é até ruim falar isso, mas é uma seleção natural, né? Quem já estava com a coisa muito capenguinha, talvez vai. Mas não tem que também achar que é o fim do mundo, porque as coisas também renascem, né? A gente sabe que muito negócio novo vai aparecer, tem oportunidades. Existe o ciclo natural da vida, que é o que a gente entende como um livre mercado. Sem ser muito radical nisso, né? Não dá nenhuma ajuda, dá uma lá que nem 1929, deixa as coisas largar, porque aí também a coisa fica mais complicada. Aí hoje nós temos mais recursos no mundo, né? Nós temos fundos maiores no mundo. Mas o governo tem essa sensibilidade? Eu acho que tem, né? Porque vocês têm uma preocupação social muito bacana com todo esse corona voucher, com toda essa questão de poder flexibilizar as relações trabalhistas para poder preservar emprego. Eu vejo uma preocupação legítima nisso. Isso é uma orientação direta do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é bem claro, não existe liberalismo sem fraternidade. E, olha, claro, que bela frase. Que bela frase, cara. Então, devia falar mais alto isso, viu? Mas... Ele fala mas não na reunião dos seis, tinha que falar naquelas vezes que ele dá aquelas reuniões que todo mundo fica assistindo 10 vezes lá. Vou falar para ele, porque ele sempre diz o seguinte, Chicago é muito lembrada pelo lado liberal, Friedman, Hayek, mas as pessoas se esquecem que tem todo um grupo muito forte, como pelo do Heckman, por exemplo, que é a importância da primeira infância. O próprio Friedman tinha uma ideia de renda mínima, o Hayek concordava com essa ideia também. Então, essa preocupação, ela é muito grande em nós. Importante. Então, quando nós desenhamos as medidas, deputado, nós desenhamos as medidas para, primeiro, salvar vidas, e segundo, empregos e empresas. O que é isso? É manter a base produtiva da sociedade funcionando. Porque é o seguinte, se a base produtiva quebra, a hora que passa a pandemia, nós vamos ter um problema muito, mas muito mais sério. E aqui a gente tem que ser muito honesto, tem que ser muito claro. Não tem nada a ver de keynesiano aqui. E você não está usando o governo para estimular a demanda agregada, não é nada disso. O que está acontecendo é você está mantendo a estrutura produtiva da economia. Para que o quê? Para você ter uma base privada para liderar a retomada. Se você pegar estudos acadêmicos, você vai ver o seguinte: se você permitir que a base privada colapse, o que acontece? A hora que volta a economia, você simplesmente não tem empresa produzindo. Então é natural que você tenha que manter a estrutura produtiva. Agora, como fazer isso? Estamos tentando, desculpa. The goodwill, né? The goodwill. Tem que estar... a máquina está girando, senão nós vamos ter problemas na frente para reconstruir tudo isso. E é o que você falou perfeitamente. Mesmo que precise de manter isso e que isso vai ser pago, nada de graça, né? Não tem almoço de graça essa história toda aqui. O que nós temos que preservar é essa máquina que, quando passar essa pandemia, a gente retoma a economia com muito mais rapidez. Porque a hora que você destruir as coisas, que a fábrica fechar e que desligar a eletricidade e tudo mais, para poder religar isso. Eu estava falando com o setor aéreo, um setor que vocês estão preocupadíssimos e com razão. O pessoal falou que não demitiu ninguém. E não vão demitir, porque eles sabem que se demitir um piloto de aeronave, demora 45 a 60 dias para o cara poder voltar a voar, para poder ter todos os protocolos internacionais para poder voar uma aeronave. Então, é melhor manter o cara, porque a hora que começa a melhorar, já vai chamando, vai voando e vamos embora. Não vai ter que retomar toda a indústria. Não, perfeito. Eu vi um comentário de um colega meu hoje, eu não vou dar o nome, mas achei muito infeliz. Porque o ministro Paulo Guedes usou a expressão de que nós temos que preservar a base produtiva. Aí a pessoa, é o processo de substituição de importações. Cara, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não. Ninguém tá... O que
que você não pode permitir é a produção desabar no país, porque se a produção desaba, a riqueza desaba. Não tem a ver com substituição de importações, não tem absolutamente nada a ver com a ideia cepalina. Tem uma ideia de que a riqueza de uma nação, ela vem da sua produção. E tal como o senhor falou no setor de aviação, existe uma série de outros setores que têm custos de ajustamento. Se você quebra um setor desse agora, para você retomar, mesmo com vantagens comparativas internas, demora. Por quê? Porque o Brasil tem custo para demitir. Se a empresa demite a pessoa, ela pode estar arriscando a quebrar. Se você consegue mantê-la empregada, 2, 3 meses, reabre a economia, volta o fluxo, que é como o senhor citou brilhantemente o exemplo da aviação. Mas, tal como esse exemplo, existem vários outros que é o seguinte, o cara está numa linha ali, se ele tem que demitir, se ele tiver que demitir 3, 4, ele fecha a empresa inteira. Então, veja, é um pouco de bom senso e reconhecer que as medidas econômicas foram um sucesso. Você compara o Brasil com os Estados Unidos, Brasil com a Alemanha. Vamos ver quando foi que as medidas do governo alemão, conhecido pela sua eficiência, chegaram para a população e qual era o estresse do sistema de saúde pública da Alemanha. Vamos pegar o estresse de saúde pública dos Estados Unidos quando chegou a ajuda do governo americano. Vamos pegar agora e fazer o mesmo com o Brasil. Quando o dinheiro do governo federal chegou, qual que era o estresse de saúde pública? Veja, o Coronavault já está sendo pago desde o mês passado. Várias medidas nossas foram implementadas em março, abril. Ou seja, antes do estresse do nosso sistema público de saúde. Então, a discussão honesta é fundamental para a gente avançar. Não é porque eu estou aqui, não. Mas as medidas que nós tomamos foram eficientes, foram robustas e foram tempestivas. Agora, reconheço, nós temos que melhorar em uma modalidade. O crédito para pequena empresa está demorando. Isso me angustia. Eu chego em casa, você acha que eu fico feliz? Que eu vejo que está todo mundo sofrendo? Que isso, cara? Todos nós aqui temos gente que está no setor privado. Você está vendo ali a dificuldade. Então, isso nos machuca. Você quer resolver. Agora, veja, os problemas não são tão simples. Como é que você vai fazer? Será que a sociedade está disposta a gastar 50 bilhões e salvar uma empresa amiga do rei, igual aconteceu no passado? Isso que é bem lembrado. Isso aí. Não é esse o caminho. Nós temos que ter desenhos econômicos corretos que gerem os incentivos corretos. Nós tentamos o Pronamp, o FOPAS, que era o empréstimo direto na folha de pagamento. A ideia é boa. Nós estamos ajustando junto com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um parceiro. Isso que as pessoas... Às vezes a gente que não está em Brasília... olha o ruído. Cara, para com isso. Ruído aqui, ruído ali. Junto com o deputado Fontaine, nós aprovamos a maior reforma da Previdência da história, aprovamos a maior reforma do FGTS da história, aprovamos o maior leilão de cessão onerosa da história. A pauta econômica está andando. Junto com o Congresso, nós vamos corrigir o problema do FOPAS. Vamos corrigir e o dinheiro vai chegar para as empresas. Nós estamos lançando o Pronamp, que é para micro e pequena empresa. Vamos tentar. Se infelizmente não funcionar, eu não sei, vamos tentar, estamos achando que vai funcionar. Eu mas se não funcionar, podem ter certeza, o ministro Paulo Guedes cobra, sem brincadeira, o cara é bravo, bicho. O cara, ele é bravo. E ele falou, a frase dele eu não esqueço nunca, viu? Não vamos deixar ninguém para trás. Exato. Então, quando você sempre fala assim, vamos preservar emprego em empresas, assim, eu gostaria de deixar bem claro, concordo exatamente com preservar empregos, mas quem dá empregos são as empresas. Quer dizer, não adianta a gente querer obrigar também a manter emprego, é proibido demitir, como aconteceu no passado com aquele povo lá que não tem a menor noção de como é que funcionam as coisas, e aí gerava mais dor de cabeça para as empresas, e aí se contratava até menos, né? E aí, Saxida, estamos lembrando também uma coisa muito importante, que dessa vez, nós, setor produtivo, estamos enfrentando a crise com a menor taxa de juros da história do Brasil. Isso é um diferencial sério para se pegar dinheiro para poder
injetar na empresa e poder retomar o seu negócio. O único problema é que nós, empresários, a gente não sabe quando é que vai retomar o negócio para valer, porque a gente ainda está nessa briga de lockdown, de puxa feriado, de ninguém... Fica todo mundo em casa, os artistas mandando ficar todo mundo em casa. Não sei como é que o artista acha que chega comida na geladeira dele, mas... Tá certo? O que nós temos que entender é poder voltar com o setor produtivo de forma responsável, de forma com os novos protocolos de segurança e de relacionamento e tudo mais. E as empresas estão assim, a minha está assim, algumas que estão funcionando aí estão todas assim. Hoje você assim, triplicou o que era a segurança do trabalho que a gente falava, tá certo? Hoje, máscara é um EPI normal, como era óculos, capacete, bota de segurança, tá certo? Não, perfeito. E assim, eu acho que a discussão franca, aberta, é sempre importante. Por isso que eu estou só insistindo nesse ponto do crédito. O crédito de nós, o conjunto das medidas nossas foi muito bom. E nós vamos melhorar nessa e vai chegar o dinheiro. Eu só falo o seguinte, tem uma hora que a gente vai ter que pensar, quando a economia tiver, não sei, tem que experimentar, vocês que têm os números aí, a sensibilidade. É a tal da capital de giro para poder a turma... pode ser via diferimento de impostos, se é que tem imposto para pagar ainda, pode ser alguma outra obrigação que teria que sair do caixa, não sei. Então temos que pensar... Estou jogando a ideia aqui, Adolfo. Não, a ideia do Pronamp é essa. A ideia do Pronamp é essa. É que o Pronamp vai diretamente na folha de pagamento, né? Ou tem liberação... Pronamp não, o FOPAS. É o FOPAS que vai na folha de pagamento. Tá certo, perfeito, tá certo. Mas o Pronamp está com essa ideia. Eu só queria pegar o gancho das taxas de juros, deputado, para pedir para todos os nossos ouvintes, para todo mundo fazer uma reflexão. O segundo semestre de 2019 foi o melhor semestre desde 2013. De acordo com dados do Tesouro, em janeiro desse ano, o Brasil iria economizar 419 bilhões de reais com o pagamento de juros em 4 anos. O nosso país estava indo no caminho certo. Nós estávamos no caminho da prosperidade. É claro que esse caminho, ele é passo a passo. Às vezes a gente vê um filme e fala assim, 10 anos depois, aí um segundo... Meu amigo, na vida real, 10 anos depois, leva 10 anos. Em um ano, nós corrigimos, olha, junto com a ajuda do deputado e dos empresários desse país, dos trabalhadores, do Congresso Nacional, nós avançamos. Agora, aconteceu essa pandemia. O Brasil, o resto do mundo, está sofrendo. Assim que passa. Por que os juros estavam no patamar mais baixo da história? Porque nós estávamos economizando o seu dinheiro, contribuinte. Porque o dinheiro que nós gastamos aqui não é meu, não. Ele é do contribuinte. É por isso que eu tenho uma plaquinha aqui na minha sala, deixando claro. Cuidar, o dinheiro aqui, o deputado vai vir aqui um dia, a gente vai tirar foto com essa plaquinha, é porque nós temos que primar pela responsabilidade do dinheiro público. Respeito ao dinheiro público, exatamente. O dinheiro, como diria a Thatcher, não tem essa coisa de dinheiro público, o dinheiro é do contribuinte, é do cidadão. Do então, pagador de graças impostos. a isso que os juros caíram e o país estava retomando o crescimento. É claro que várias reformas ainda precisam ser feitas. O deputado Alexis, eu vi os vídeos dele, ele não sabe, eu vi o vídeo, ele fala o seguinte, nesse tempo de pandemia, faz o seguinte, vai alisando o barco, vai fazendo um concertinho, tenta firme, a tempestade vai passar. Nós também estamos fazendo isso. Prepare o seu barco para o novo período, para ele estar na ponta dos cascos. Não esperar. Que eu assisti, né? Obrigado. É isso. Nós temos que estar preparados, porque essa pandemia vai passar e assim que ela passar, nós temos que estar prontos para colocar o nosso barco para velejar. E para ele velejar, nós precisamos insistir no que deu certo em todo lugar próspero do mundo ocidental. Temos que insistir em mais mercado. Temos que privatizar empresas, concessão. Temos que ter um sistema tributário melhor, uma reforma tributária. Respeito pelo dinheiro do cidadão, ou seja, manter o teto de gastos.
Infelizmente, o Brasil e o resto do mundo vão sair dessa crise mais pobres e mais endividados. Então, nós temos que ter uma política social que faça mais sentido. Chega do Brasil com aqueles programas que transferem dinheiro do pobre para o rico. Pelo amor de Deus, chega. Vamos dar uma chance para o pobre brasileiro. Vamos pegar os programas que nós temos e concentrar para dar o dinheiro para o pobre, porque daí o dinheiro vai dar. Vamos ter uma lei de falências mais eficiente, porque a lei de falências brasileira hoje, meu amigo, o cara quebra, é 5, 6 anos na justiça discutindo. Nós não podemos nos dar o luxo de perder tanto capital parado assim. Nós vamos precisar de um mercado de crédito mais robusto. Nós vamos precisar de políticas de emprego mais eficientes. Não adianta você achar que existe emprego se você ficar colocando 1000 obstáculos para o empresário contratar. Não adianta você achar que vai ter empresa se você criar 1000 obstáculos para alguém empreender. E é isso, deputado, que eu peço a ajuda da sua audiência. E deixo claro que toda vez que pautas pró-mercado chegaram no Congresso Nacional, eu tive no deputado Alexis um grande parceiro. Não, eu faço questão. E a próxima que nós estamos falando, eu acho que é bom que o Rodrigo Maia esteja falando nisso, que é mesmo agora, ainda em pandemia, não desistir dessa reforma tributária e depois da administrativa. Uma é para poder acabar com essa insegurança jurídica, essa falta de transparência, esse desequilíbrio de pagamento de tributos no país, né? Essa complexidade que ninguém tem disso aqui, sabe, Adolfo? Quando a gente olha a quantidade de disputas tributárias, né? Os contenciosos tributários que o pessoal chama aí nos tribunais, é dinheiro parado. É dinheiro que não está no tesouro e também não está no capital de giro da empresa. Ela tem que botar no balanço dela uma provisão e o tesouro não pode contar com aquilo lá também. É dinheiro que está no éter, assim, está nas nuvens. Nós temos que parar com isso. As coisas têm que estar girando. O capital tem que girar, não é isso? Perfeito. Taxida? O capital tem que girar, não pode ficar parado. O que fica parado apodrece, como dizia um amigo. Então, essas reformas que agora estão andando, eu estou gostando que o Maia está falando isso, acho que mês que vem já começa a voltar a fazer a comissão especial, andar, sou membro dela, estou super focado nisso, para a gente fazer isso e ter ambiente de negócio. E conte sempre muito, muito com a gente, cara. Assim, nós temos alinhamento que a gente sabe que não há melhor programa social do que um bom emprego, do que a economia funcionando, né? Então, quando a gente quer fazer, é o que você falou, e eu falo isso todo santo dia, Douglas Sacida, vamos atacar as causas, sem esquecer das consequências. Você falou muito bem agora, uma palavra do nosso amigo Paulo Guedes, que é liberal fraternidade. Não dá para só ser liberal, tem que ser fraterno também. Então, um ataca a causa e o outro vai atender às consequências de uma coisa que veio de herança. Então, é isso mesmo, Coronavoucher, Bolsa Família, nós temos que cuidar disso. Mas nós temos que fazer com que a economia fique tão boa, que as pessoas façam a inclusão social que se sustenta, que não precisa de Estado, para não precisar mais depender desses programas sociais que, na verdade, só estão atacando as consequências de uma herança maldita. Perfeito. Perfeito. Meu amigo, considerações finais aqui, senão a gente vai ficar até amanhã e não dá. Eu quero compartilhar com o senhor um filme muito ruim que eu vi um tempo atrás aí, mas nesse lockdown, às vezes ver filme ruim é bom, né? O nome do filme é De Casa com a Casa. A história do filme é assim, uma mulher vai correndo pegar o metrô. A hora que ela vai entrar no metrô, o metrô vai embora. Aí o filme recomeça, com a mesma mulher correndo para pegar o metrô. Só que agora ela pega o metrô. A história do filme é a mulher que entrou no metrô contra a que não entrou no metrô. Ela contra ela mesma. A mulher que entrou no metrô chegou em casa mais cedo e pegou o namorado com a melhor amiga. Pô, horrível, a mulher ficou mal. Só que ela começou a notar uma coisa. O namorado dela não prestava. A melhor amiga não era amiga. O emprego onde ela estava não era legal. E ela foi fazendo as mudanças para melhorar de vida. E no final do filme ela estava realizada. Aquela mulher que não pegou o metrô
chegou à tarde em casa. Não viu o namorado com a melhor amiga, continuou com o namorado, continuou com a melhor amiga, continuou no emprego ruim. E no final, ela descobriu tudo e teve que fazer os mesmos ajustes. Só que é um custo muito mais alto. Deputado, eu queria convidar o Brasil para entrar no metrô. Vamos enfrentar os custos que nós precisamos. Porque fazer reforma é difícil no começo. Mas são graças a ela que nós vamos voltar para o caminho da prosperidade. Vamos aprovar o PL do saneamento básico, o PL do gás, as privatizações. Esses dois, meu amigo, vão fazer uma curva no Brasil absurda. Absurda. Nossa, o que eu lutei por isso, da Saxida? Esse mesmo saneamento básico, eu assim, não acreditava que a esquerda lutava contra uma política do novo marco de saneamento básico para poder dar à população brasileira o que ela não tem até hoje. Quer dizer, a política atual de saneamento básico é falida, não funciona. Perfeitamente isso. A única coisa que eu falo, que nós estamos lutando muito agora, Adolfo, é que está tendo tanta matéria demagógica passando, sabe? Não querem congelar aumento de salário que seja por 18 meses. Não querem cortar nada. Querem continuar dando benefícios, querem aumentar despesas, querem dar benefícios para categorias que já têm estabilidade. Cara, assim, é uma luta insana todo santo dia para aumentar despesas, que essas pessoas acham que dinheiro dá em árvore. Sabe? E é exatamente essa discussão nossa, né? Não é dinheiro do governo. O governo não faz dinheiro. Quem faz é a iniciativa privada. E parte dessa riqueza é que vai para ser gerida pelo governo central, distribuindo coisas, garantindo algumas coisas, talvez outras muito, né, a crítica que a gente faz, assim, muito ineficientes, gasta muito mal, um Estado ainda muito pesado. Mas vamos fazer essas reformas que são necessárias e vamos estar sempre lutando para que a demagogia não seja a coisa predominante dentro do Congresso Nacional. Não pode. E parte dessa história que você contou agora, das pessoas que não querem ver a realidade, tem a ver com demagogia. Porque quando a gente tiver uma população que não aceita esse tipo de comportamento dos seus políticos, fala assim, isso vai me custar. O que você está falando é bonito para falar, mas isso vai me custar. Aí a gente começa a perceber, e as pessoas começam a perceber o quanto custa para elas. E vou falar mais, só uma coisinha para a gente fechar aqui. Um sistema tributário transparente empodera o cidadão para dizer isso está me custando muito caro. Um sistema tributário completamente indireto, sem nenhuma transparência, nenhuma clareza, deixa ele no escuro. Quando ele compra uma bicicleta, o que não sabe quanto tem de tributo e o que está pagando, ele vai sendo cozinhado como aquela rã que vai ser cozinhado conforme a água vai aquecendo, né? E não aquela que joga com a água fervendo e pula para fora. Então, perfeito, Adolfo Saxida. Obrigado. Mais alguma coisa ou podemos ir agora para o nosso jantar? Quero fazer um agradecimento especial ao deputado Fontaine. Eu vi a sua luta de perto no FGTS, de devolver o dinheiro do povo para o povo. Eu vi na hora da multa, eu estava lá, aquela adicional de 10%, que alguém falou, não, vamos deixar... O deputado deu um pulo, chega, pelo amor de Deus, chega de pagar mais multa, chega de mais tributo. Então, obrigado por essa ajuda. E vou falar só para fechar esse negócio das multas 10% e até dos 40%. Eu falei, não, assim, é uma fantasia da esquerda achar que o empresário tem um prazer em demitir alguém. Eu não sei de onde é que eles tiram essa ideia. Gente, a gente, para contratar uma pessoa, a gente faz processo de seleção. Você tenta encontrar a pessoa correta, você gasta dinheiro com isso. Ela entra na empresa, ela já não sai produzindo, você tem que treinar ela, você tem que investir nela. Para o funcionário começar a dar algum resultado, assim que você fala, puxa, agora está agregando valor para a empresa, demora meses, até mais, né? Talvez até um ano. Se você mandar alguém embora, eu vou falar, quem nunca teve empregado, quem nunca contratou alguém, quem nunca trabalhou com outro, que tem que pagar o salário do outro, eu vou falar assim, para você mandar alguém embora, ou ele realmente não está em conexão com a cultura da empresa, ou ele realmente não tem aquelas habilidades que você imaginava que tinha para aquele posto, ou a empresa está com sérias dificuldades financeiras e precisa cortar custos,
E dói no coração ter que mandar uma parte do seu ativo, muito importante, que é o funcionário de qualidade, embora. Então, não devia ter a multa dos 40%. Isso ainda mais agora que existe o seguro-desemprego. É porque a multa, quando existia, não existia o seguro. Lembra? Quando nasceu aqui, só tinha a multa. Porque penalizar uma empresa por mandar alguém embora é penalizar duas vezes. Uma, porque está sendo obrigada a mandar alguém que ela não queria mandar embora, numa das hipóteses, e segundo, que aquilo vai custar dinheiro. Então, sonho um dia acabar com mais essa excrescência. Obrigado, tá bom? pessoal. Meu amigo, um abraço e vamos lá. Um abraço.